Olá, muito boa noite. Por que nós sofremos tanto, né? Por que nos desesperamos? Por que nos sentimos perdidos? Por que adoecemos? Por que nos sentimos áridos, vazios? Por que nós não conseguimos resolver esses problemas todos que a gente tem? Por que, gente? Por que nós somos tão agarrados com todos esses sofrimentos? Tudo isso nós vamos ver agora. Fique com a gente até o final. E que o Senhor nos ilumine, porque nós vamos tratar de um assunto delicado, porém tranquilo, porque a maneira como a gente olha que vai determinar, não é? O sofrimento está aí em nossa vida e na vida de todo mundo, mas não precisaria ser assim, não. Isso eu tenho sempre falado com vocês, né? Os sofrimentos estão aí, não é para a gente arrancar os cabelos, nem para a gente encher a cara, nem para a gente se desesperar, não é? Porque esse é o hábito que nós temos hoje, de achar que as coisas são difíceis ou que são insolúveis e largamos para lá, né? Ou nem nos preparamos para resolver as coisas que chegam também, né? Nós já não temos a preparação e também nós não nos preparamos. Aí fica tudo mais difícil, né? Vocês vão concordar comigo. E nós vamos começar o nosso assunto aqui pela questão de por que nós adoecemos, né? Será que a gente adoece à toa, né? Há uma crença de que é normal adoecer, mas será que é normal adoecer? Eu creio que não é, né? Desde que a gente parta do princípio que o ser humano é um ser íntegro, né? Corpo e alma, corpo e espírito, e que ele teria então todas as condições para viver e sobreviver de maneira lúcida, né? De uma maneira eficiente na resolução das suas coisas, dos seus desafios, então não é normal que adoeça. Se a gente tem todas essas capacidades aqui à nossa disposição, né, talentos, nós temos bastante talento, né, temos muitos dons, temos muitas características positivas, todas elas deveriam concorrer para que a gente conseguisse resolver nossas coisas, aliviar nossos sofrimentos, né, por essa carga mesmo vamos trocar a palavra carga, por esse pacote de características, de potenciais, né, de talentos, de dons, para que a gente possa viver a vida aqui. Oi, Elaine, bem-vinda. Assim, nós temos todas as possibilidades, né, todas as ferramentas necessárias para nós tirarmos de letra tudo que vem, não é? Então, antes de mais nada, eu quero convidar vocês justamente a ficarem abertos para compreender que nós somos esses seres assim maravilhosos e cheios de potenciais, né? Tantos potenciais assim, era de se esperar que a gente tivesse uma vida bastante rica, muito interessante, leve, gostosa, né? E ao contrário, que nós temos são dores e sofrimentos, perdas, né, falências, tudo isso. Então eu não quero ficar repetindo todas essas coisas tristes e negativas, porque não vai nos levar a lugar nenhum. Mas porque nós adoecemos, né? Nós adoecemos tanto o corpo quanto a alma, ou nós adoecemos primeiro, no caso, a alma, depois o corpo, né? Porque o corpo é uma mera imagem, né, da nossa alma. Antes que o corpo seja uma mera imagem, nós temos a personalidade, aquilo que nós chamamos de ego, né? Assim, quando a gente começar a olhar nossas estruturas da maneira como elas são, entendendo como é que a gente funciona, como que se relaciona esses variados aspectos que nós temos, aí fica mais fácil, né, para compreender a questão até da enfermidade mesmo. Então, nós vamos abordar a primeira questão das enfermidades, né, que a gente adoece de cima para baixo e de dentro para fora. O que quer dizer de cima para baixo? O espírito, ele é são, a alma está em evolução. Mas ela está em evolução, mas ela já está numa faixa interessante. Se o nosso ego obedecer a nossa alma, que já obedece o nosso espírito,
fica mais fácil, mas o nosso ego, ele não quer se abrir a ouvir a nossa alma. Então, a enfermidade vem de cima para baixo. Se espiritualmente eu estou negativada, o meu dia a dia, ele será infernal, não é verdade? Então, quando a gente fala espiritualmente, a gente quer dizer que o meu mundo mental, que é o mundo do pensamento, que a gente considera o mundo espiritual, porque ele não tem corpo, né? O mundo do pensamento, ele é abstrato. Então, se esse mundo nosso, ele estiver povoado de crenças limitantes, de crenças negativas, né? E de coisas sobrecarregando o nosso sentimento de coisas como raiva, como ódio, como vinganças, né? Todas essas coisas também que a gente vem comentando, isso aí vai pesar, vai exercer uma função muito difícil, muito pesada em nossas células, elas não suportam, por isso elas vão adoecer. Então, se nós compreendemos que nós adoecemos de cima para baixo, já vai ser uma grande coisa, né? Porque a gente vai começar a se alertar, então, como é que está o nosso mundo do pensamento, né? Então, se a gente não sabe nada dessas coisas, é o que eu digo sempre, né? Que a gente está ignorante, né? Isso é ignorância. Ignorância não quer dizer que a gente não tenha inteligência, mas que a gente não está conhecendo a verdade, ou pelo menos grande parte da verdade. Então a ignorância, ela não nos permite fazer as coisas certas, né? Não nos permite trilhar o caminho certo, não nos permite nem encontrar o nosso norte, quanto mais trilhar o caminho que nos levará, então, ao norte, não é verdade? Assim, pela ignorância, nós fazemos muita coisa que não seria conveniente, né? Nós fazemos muitas coisas que nos atrapalham. Não é para a gente olhar para tudo isso, todo esse material, se entristecer, não, nada disso. A gente sempre precisa de ter uma postura positiva. Opa, finalmente estou escutando uma coisa que pode fazer sentido, né? Deixa eu ouvir, deixa eu ver se eu tiro daí alguma coisa que vai me servir hoje em dia. Não seria melhor essa postura, né? Mas, no geral, a pessoa que está na ignorância, ela repele esses assuntos. Né? Repelir esses assuntos ou repelir o conhecimento ou a busca do conhecimento mostra que ela não está muito interessada em se esforçar, né? Porque nós não conseguimos realizar mudanças sem esforço, não é verdade? Assim, nós não entendendo como tudo funciona, nós nos desequilibramos e adoecemos. Primeiro, a nossa parte psicológica, né, que em seguida vai exercer uma pressão sobre o corpo físico e ele vai adoecer, não é verdade? Então essa parte psicológica, ela é tão importante porque é lá com ela que a gente faz as escolhas, né? Então eu posso escolher em comer pizza, macarrão, lasanha, né, sanduíche, ou escolher me tornar vegetariano, por exemplo. Mas a minha personalidade não quer fazer esse esforço e não quer abandonar aqueles hábitos que ela tem, porque infelizmente o veneno é gostoso, né? O veneno é gostoso. Eu até brinco, né? Quando eu vejo que os meus tomando Coca-Cola, comendo doce, as coisas, eu falo, o veneninho bom, né? Então, a gente já brinca com o veneninho gostoso. Eu não faço mais uso dessas coisas, né? De vez em quando eu como um docinho, claro, tudo, mas tudo dentro de um nível, assim, vamos dizer, aceitável, que o organismo possa tolerar sem prejudicar, né, a minha existência. Então, nós começamos a fazer escolhas inteligentes quando nós saímos da ignorância, não é? Então, o que quer dizer essa ignorância? A gente não conhece as leis espirituais. Quais são as leis que regem o mundo material, né? Quando a gente nasce aqui no mundo material, a gente não lê um manual de instruções. Então, a gente vai lidando com esse mundo material de uma forma ignorante e seguindo aquilo que outras pessoas vão trazendo para nós, né? Isso foi feito pela mídia, né? Muito bem feito, um trabalho muito bem feito pela mídia, né? De propaganda e de tudo mais. E nós fomos induzidos, então, a ter comportamentos errôneos,
contrários à nossa saúde espiritual, à nossa saúde mental e à nossa saúde física. E o resultado é esse hoje aí, né? Tantos sofrimentos, tantas doenças, tantos desequilíbrios, tantas enfermidades psiquiátricas. Isso é inegável, né, gente? Então nós repetimos essas coisas para a gente, mais uma vez, fazer essa meditação, que nós só atingimos esse ponto de coisa, a humanidade está nesse nível hoje, porque ela preferiu ficar na ignorância. Ela não quis se ilustrar, ela não quis desligar seu aparelhinho de TV e não quis abdicar os veneninhos doces, né? E os veneninhos gostosos, se abdicar deles, né? E também não quis se abdicar do tratamento que só é paliativo, mas que não cura. Assim, a gente se transformou numa humanidade difícil, né? Para se resgatar, não é? A gente não consegue se resgatar porque nós estamos aprisionados num esquemão ignorante, né? Então, por que nós adoecemos? Porque a gente não cumpre as leis espirituais. E assim nós caímos em muitos erros e nós adoecemos primeiro a nossa alma ou a nossa mente, e adoecemos também o nosso comportamento e adoecemos a nossa vida, né? Porque adoecendo o corpo, adoecendo o comportamento, adoecemos o corpo, e adoecendo todas essas coisas, nós adoecemos a nossa vida também. Qual que é o resultado? É uma vida miserável, né? Uma vida muito miserável, cheia de apertos, né? De carências, uma vida carente. A gente não tem uma vida abundante, né? Embora a vida em si seja abundante ao extremo, mas nós, por nossa escolha, nós não participamos da abundância, nem de alegria, nem de recursos, né? Nem de saúde em todos esses níveis. Então, o que é que acontece, né? A doença, quando ela chega na alma, ela faz com que a gente se desequilibre. E pelo desconhecimento das leis, o que a gente faz? Olha só, a gente interfere negativamente na vida alheia, né? E isso vai nos trazer retorno. Então a gente pega até exemplo de mãe que fica controlando demais os filhos e não deixa fazer isso, não deixa fazer aquilo, ou então protege muito, né? Ou então aquelas que não ligam para nada, a família não liga, os filhos são soltos e têm as experiências que quiserem, e assim esses filhos não dão em nada na vida, né? Então as crianças nascem, elas não são consideradas ali como um filhinho de Deus, né? Como filhinhos de Deus que vieram com um pacotinho de coisas para resolver e que elas precisam ser bem orientadas. Não, a maioria hoje tem filho sem nem ter planejado, né? E tem filho com 13, 14, 15 anos, a criança nasce sem um seio familiar formado, sem planejamento, sem nada. Não é assim hoje? E então todo mundo cresce, né? Cresce, mas não amadurece, não é verdade? Eu tenho falado isso sempre, então a gente está sempre repetindo, mas como eu falo também, a gente repete para a gente nunca mais esquecer e descobrir por onde a gente vai começar a nossa cura, né? Então, a alma doente, ela interfere negativamente na vida alheia e isso traz retorno. Então, uma mãe que não criou bem seus filhos, ela terá o retorno disso, ela será cobrada, né? Tudo que acontece com os filhos até 14 anos é inteiramente cobrado dos pais, né? Quando a criança completa 14, dos 14 aos 28, aí os pais são cobrados 50% e os filhos já vão ser cobrados 50% porque eles já começaram a escolher por eles mesmos, né? Então é importante que a gente saiba essas coisas para a gente saber se vai ter uma família, se está preparado para ter uma família, se está preparado para educar uma criança, não é? Porque nós vamos ter que ajudar essa criança a amadurecer e a desenvolver os seus talentos com os quais ela veio, né? Para que ela consiga sair dessa vida iluminada, porque a nossa existência, a existência de cada um é para que a gente se ilumine, é para que a gente saia melhor do que entrou. E o único jeito é desenvolver os talentos que nós viemos com eles, né? E resolver as dificuldades que nós viemos resolver. Então, se a alma está doente, eu não sei nada disso, o que eu faço? Eu interfiro na vida alheia e eu prejudico a vida alheia
e vou ter meu retorno, né? E esse retorno ele vem até em 4 existências, 5 existências, né? Conforme diz a Bíblia, né? Aí a gente quer dizer o outro como o outro deve agir, muitas vezes a gente passa a mão na cabeça, né? Ou a gente protege, não deixa crescer, tudo isso que eu já falei, então a gente não deixa a pessoa evoluir, né? Ou então a gente escraviza essa pessoa, a gente abusa dela, né? A gente explora ela. Quantas vezes a gente vê adultos explorando seus filhos pequenos, né? A gente vê muito isso nessa classe miserável, onde as crianças vão pedir esmola, ou elas já são vendidas, né, para homens, para quem quiser, né, para questão sexual, tem de tudo, né? Então nesse nível miserável tem de tudo. O nível melhorzinho também tem, e até no nível que a gente consideraria ótimo, né, porque a pessoa tem dinheiro, ela pode não ter moral nenhuma. Então aquelas famílias também que podem estar abastadas, mas não têm formação moral elevada, também é um descalabro. A miséria está lá dentro, não está financeiramente ou materialmente, mas está em todos os níveis. Mas ali no futuro a miséria material também virá, né? De alguma forma virá. O corpo adoece, né? Mortes assim sofridas demais, enfim, tudo isso que a gente vê na vida humana hoje, né? Agora, então a pessoa pode adoecer. Ela adoece a alma porque interfere na vida dos outros, né? E também porque ela pode abrir mão de si mesma, né? Então, existe esse lado também que a gente não cuida de si próprio, não tem autoestima, está sempre submetido à vontade de alguém, a um esquema maior, a gente não consegue desvencilhar disso, fica sempre aquela vidinha mais ou menos, ou aquela vidinha insatisfatória, né? Então, gente, também não dá a gente abrir mão da gente mesmo, né? Isso nós precisamos muito rever, porque, no geral, as pessoas que nascem com potenciais de compreensão, de conciliação, de ajuda mútua, né? Elas têm essa facilidade de ceder e de conceder e de conciliar. Então, não raro, elas abstraem de si mesmas e ficam sempre submissas aos demais, às outras estruturas, e agem muito como pequenas escravas, né? Ou grandes escravas, né? Tudo isso nós devemos nos alertar. Então, desde que eu interfira na vida dos outros, ou desde que eu não cuide de mim e eu me coloque como um capacho dos demais, eu também vou adoecer, né? Tão importante isso tudo, porque isso está nas nossas mãos para corrigir, mas eu preciso me alertar. Essa é você, Lívia? Lívia, vamos mudar o esquemão, né? Então, da maior importância é você ter escrito isso aí e você perceber que está concedendo demais ou que está conciliando demais, né? E que está passando em cima de você para sempre manter as coisas bem, né, com os outros. Só que o preço é muito alto, isso não nos é pedido, não é? Então nem nos é pedido para interferir e abusar de ninguém, como também não nos é pedido para nos sacrificar em função dos demais. Hora nenhuma nos é pedido isso. Então como que a gente vai se colocar aí nesta situação? Se não é para eu interferir na vida de ninguém e não é para deixar ninguém então interferir na minha, eu cedendo sempre, eu preciso de me equilibrar, né? Eu preciso gostar mais dos outros e gostar mais de mim. Aí não tem jeito, gente, a gente cai no ensinamento do Cristo, que é amar ao outro como a si mesmo. Não é nem só amar ao outro e nem é só amar a si mesmo, as duas coisas, não é? Quando eu sei relevar até certo ponto e eu sei lidar com o conflito que chega, aí eu sou um canal de resolução, então eu sou um canal de paz, não é? Você, Lívia, e essas pessoas, Aureliana também, que eu conheço o mapa, né? E que vieram com essa energia de conciliar, né? De aconselhar, tem que resgatar essa estima pessoal de não ficar cedendo a mais, porque se a gente cede a mais, concilia a mais, a gente perde na nossa dignidade.
a gente começa a se sentir inferior e mal e infeliz. Parece que todo mundo é bom e a gente não é. Isso é um engano muito grande, não é? Então nós não podemos deixar a nossa alma adoecer para que o nosso corpo não adoeça e a nossa vida também não adoeça, assim como os nossos relacionamentos, não é? Então nada de priorizar somente a mim e nada de priorizar somente o outro, né? Então nós vamos buscar este equilíbrio com consciência, não é? Esse trabalho que eu faço às quintas-feiras, né, de conversar com vocês sobre essas coisas, é para que vocês todo dia um pouquinho se abram, ouçam a mesma coisa muitas vezes, para que isso vai ficando firme até o momento que vocês falarem, quer saber, isso aqui eu não vou permitir mais, isso aqui eu não faço mais, nossa, mas eu preciso me abrir um pouquinho mais para aquele ali, para aquela ali, gente, eu estou esquecendo aquelas pessoas. Então a gente começa a verificar, né, o que está pesando mais para um lado, o que está pesando para o outro, e nós vamos encontrando o caminho do meio. Esse é o trabalho diário, não é belo assim? Então isso é a gente acabar com a nossa ignorância e a gente olhar para os nossos sofrimentos e entender as causas, né? E sair da ignorância aprendendo as leis, né? Estudar como que funciona aí o ser humano, como que funciona a sua mente, como que é a questão espiritual, né? Tudo isso é tão importante, né? Agora nós vamos ver por que nós nos sentimos vazios e áridos. Quantas pessoas estão se sentindo assim, né? Quando a vida perdeu o sentido, para que eu estou vivo? Não serve para nada, que vida mais sem graça, né? É coisa mais inútil viver para quê? Isso é uma completa escuridão, não é verdade? Então isso aí também tem uma leitura, não é? Que nós não descobrimos o lado interno da vida, a gente só está vivendo para o lado externo. Então o que acontece, né? A gente começa a colocar os valores todos nas outras pessoas ou nas posses materiais, né? No prazer que pode tirar da vida, no caso a comida, o sexo. Alguns gostam bastante de viajar, de ir para lá e para cá, alguns gostam de cantar, de se divertir, né? Então o gosto aqui na vida material ele varia muito, mas sempre está preso com as coisas inferiores, né? Sempre com a comida, sempre com os relacionamentos, o nível da sexualidade, né? E no caso da arte, é uma expressão artística sempre também de nível obsceno, inferior, pornográfico, né? E essas coisas, elas vão colaborar para que a gente adoeça, não é? E para que a gente se sinta árido, para que a gente se sinta vazia. Por quê? Porque não fala, nada disso fala a nossa alma. Essas coisas falam somente ao nosso corpo, não falam a nossa alma. E a nossa alma também quer ser ouvida, também quer ser alimentada. E nós não compreendemos isso. Então eu ponho a razão da minha felicidade, por exemplo, no companheiro. A outra pessoa põe a razão da felicidade dela nas roupas bonitas que ela pode ter, no carrão ou na casa de luxo, né? A felicidade dela é a riqueza material, é a vaidade. Outras pessoas vão colocar então naquela coisa, né, de fazer os melhores pratos, de comer as melhores iguarias. Tudo isso é repeteco, né? Tudo isso é repeteco, que eu já venho dizendo bastante tempo, mas nós precisamos entender a razão do nosso sentimento de inútil, do nosso sentimento de vazio, a aridez que a gente está com ela. Nada tem graça, a gente não quer se relacionar, né? O fulano vem que preguiça, aquele cliente vem que preguiça. Nossa, gente, que tristeza, que drama, que pobreza, né? Então vocês veem, é uma pobreza, espiritualmente falando, é uma vida miserável, né? Não tem a vida interna, porque eu tenho que estar feliz, é porque eu estou viva e atendendo os ditames da minha alma. O que me faz feliz é eu saber quem eu sou, né? E ser quem eu sou aqui nessa vida, porque a gente tem características essenciais que elas precisam florescer.
elas são luz para os demais, né? Independente de ser qual número for o da sua alma, todo número é uma luz naquela categoria em que ele está, né? Então, se a alma está na categoria do número 1, ela é inovadora, né? Então ela se realiza inovando, mas a pessoa não sabe disso e está com a iniciativa travada e não inova em nada. Então ela fica com a alma vazia, né? Ela se sente vazio. Aquilo que faria sua alma vibrar, ela não faz. Ela então não está sendo quem é. Eu fiz uma live só sobre esse assunto, né? Vocês depois, se tiverem vontade, vão lá ver novamente, né? Porque é muito importante. Então, vocês veem, a gente vivendo só para a materialidade, a gente fica que nem a vaquinha do presépio. Vocês já meditaram na vaquinha do presépio?